Você já ouviu falar de um vale onde ossos falam? Era um lugar esquecido pelo tempo, um campo sem vida, onde o vento soprava entre costelas ressecadas e crânios vazios, espalhados como testemunhas silenciosas de um passado esquecido. Nenhum som, nenhum pássaro, nenhum sinal de esperança. Apenas silêncio e ossos. Mas não era um silêncio qualquer. Havia algo ali, como se o próprio ar estivesse preso, segurando a respiração diante do que estava para acontecer. Ninguém ousava se aproximar daquele vale. Antigos relatos diziam que ele era maldito. Outros afirmavam que ali repousava um exército inteiro, derrotado e abandonado para apodrecer sob o sol cruel do deserto. O mistério crescia com os sussurros. Por que aquele lugar existia? O que significavam aqueles restos humanos secos como pergaminhos antigos? Quem eram eles? E por que o próprio céu parecia observá-los em silêncio? Até que um homem foi levado ali. Não por vontade própria, mas por uma força que não se pode explicar. Ele foi colocado no meio daquele campo de morte e recebeu uma ordem que desafiava toda a lógica. Profetiza sobre estes ossos. Como alguém pode falar com o que não tem ouvidos? Como se comunica com aquilo que não respira? Mas havia algo mais ali, algo que ainda não tinha se revelado. O vale não era apenas um cemitério, era um palco, um cenário de algo muito maior. E os ossos estavam prestes a se mover. Ele ficou parado no meio do vale, os olhos fixos no impossível. Ossos por todos os lados, secos, quebradiços, fragmentados pelo tempo. Mas o que mais o perturbava não era o cenário de morte. Era a voz. Ele ouviu uma voz. Não vinha do céu, nem da terra. Não ecoava como o trovão, nem sussurrava como o vento. Era uma voz que falava direto ao espírito, cortando mais fundo que qualquer lâmina, despertando partes dele que nem sabia que estavam adormecidas. Era o chamado de Deus. Ezequiel, o nome dele. Profeta sim, mas também homem. Um exilado entre exilados. Alguém que conhecia a dor de ver sua nação em ruínas, que caminhava entre destroços da fé do seu povo, tentando entender onde tudo havia dado errado. Agora, ele estava ali, no centro de um vale de esqueletos, diante de uma ordem que parecia absurda. Filho do homem, poderão estes ossos tornar a viver? Como responder a isso? Quem teria coragem de dizer sim diante de tanta morte? E quem ousaria dizer não diante daquele que tudo pode? Ezequiel não deu uma resposta direta. Ele sabia com quem estava falando. Senhor Deus, tu o sabes. Era a única resposta possível diante do inexplicável. Então, veio a segunda ordem, ainda mais estranha, ainda mais desafiadora. Profetiza a estes ossos. Ele respirou fundo. O ar seco parecia resistir ao movimento. Mas ele abriu a boca e falou. As palavras que saíram não eram suas, eram carregadas de autoridade, de um poder que não vinha dele. E enquanto falava, algo começou a acontecer. No silêncio do vale, houve um som. Primeiro, um sussurro. Depois, um tremor. E então, os ossos começaram a se mover. O som aumentava. Primeiro, era como o farfalhar de folhas secas no chão. Depois, virou um estalo, como madeira velha se partindo. E então, se transformou num barulho ensurdecedor. Um estrondo que fazia tremer a terra. Os ossos se mexiam, cada um encontrando seu par, encaixando-se como peças de um quebra-cabeça milenar, que, até aquele momento, ninguém sabia que existia. Era como se o próprio tempo estivesse dando marcha a ré. Ezequiel não conseguia desviar o olhar. Onde antes havia apenas restos dispersos, agora se formavam esqueletos inteiros. A estrutura de um exército caído se erguia diante dele, osso por osso, junta por junta. Era como assistir à história sendo desenterrada e remontada pelas mãos invisíveis do próprio Criador. Mas ainda eram apenas ossos, sem carne, sem vida, apenas carcaças organizadas, como soldados prontos, mas mortos. Então veio a segunda fase da visão.
De repente, músculos começaram a surgir, nervos se esticando como fios dourados, ligamentos envolvendo os ossos com precisão divina. Veias, pele. Ezequiel viu o impossível. Corpos humanos completos, perfeitos, mas imóveis. Era um exército, sim, mas ainda sem fôlego. Uma multidão de figuras humanas com olhos fechados, como estátuas, paradas entre o pó. Ali, o tempo parecia ter parado. Não era mais apenas uma visão de restauração física. Era uma pausa entre dois mundos, o que já foi restaurado e o que ainda precisava receber vida. Ezequiel entendeu: reconstruir não era o suficiente. Reerguer ossos, restaurar estruturas, reconstituir aparências. Tudo isso era apenas o começo. Faltava algo essencial: o fôlego. E a pergunta inevitável pulsava no ar: se os corpos estão prontos, o que ainda falta para que vivam? O silêncio caiu de novo, mas desta vez era o silêncio antes da respiração. O silêncio era denso. Ali estavam eles, milhares de corpos restaurados, perfeitos, imóveis. Um exército sem alma, homens sem respiração. Era como se o tempo tivesse sido congelado no instante anterior ao primeiro suspiro. O vale estava cheio, mas ainda morto. E então, a voz voltou. A mesma que havia mandado profetizar aos ossos, agora dava uma nova ordem. Profetiza ao Espírito. Chama por ele dos quatro ventos e diz: vem, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Não era mais uma profecia sobre ossos. Era uma invocação ao invisível. Um chamado ao próprio fôlego de Deus. Ezequiel obedeceu. Abriu a boca mais uma vez. Mas agora não era o vale que ele enfrentava. Era o invisível, o Espírito. As palavras saíram, carregadas de fé e temor. Ele chamou pelos ventos, chamou pelo sopro da vida, chamou por algo que nenhum homem pode produzir. E então, aconteceu. O vento começou a soprar. Mas não era um vento comum, era como se a eternidade estivesse atravessando o tempo. O ar ficou denso, vibrante, a poeira se ergueu em redemoinhos, o vale se tornou uma tempestade espiritual. E então, eles respiraram. Um a um, os corpos começaram a se mover. Peitos subiram e desceram, olhos se abriram, mãos se mexeram, pés tocaram o chão com firmeza. Eles estavam vivos. Não era uma ilusão, não era uma metáfora, era um renascimento. O Espírito de Deus havia entrado neles, e o que antes era morte, agora era vida. Diante de Ezequiel, onde antes havia desespero e ruína, agora se erguia um exército em pé, vivo, pronto. O impossível havia acontecido, não por força humana, não por lógica, mas porque o sopro de Deus tinha vindo. E com esse sopro, tudo mudou. O silêncio que se desfez com o sopro do Espírito revelou mais do que um milagre sobrenatural. Ele revelou uma mensagem codificada, um eco profético que ia além daquele vale, além daqueles ossos, além daquele tempo. Quando Ezequiel viu os corpos respirando, de pé, formando um exército, ele não estava apenas vendo uma cena mística. Ele estava enxergando o destino de uma nação quebrada, dispersa, dada como morta. Israel. Séculos após aquela visão, a realidade do povo judeu parecia repetir o mesmo padrão sombrio do vale. A terra havia sido saqueada, o templo destruído, o povo espalhado entre as nações, como ossos secos espalhados pelo mundo. Não havia mais identidade, nem esperança, nem lar, e por séculos o mundo assistiu em silêncio, enquanto Israel era reduzido à memória, à poeira, a fragmentos de história. Mas, e se aquela visão de Ezequiel fosse mais do que uma metáfora? E se Deus estivesse, de fato, anunciando um plano de restauração que atravessaria gerações? Ezequiel ouviu: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Era uma mensagem cifrada no tempo, uma revelação. Israel seria restaurado, não apenas espiritualmente, mas como povo, como nação, como identidade coletiva. A visão dos ossos secos era um espelho do passado,
e um mapa para o futuro. E a pergunta que paira é: será que o que Ezequiel viu já começou a se cumprir diante dos nossos olhos? Por quase 2 milênios, Israel foi apenas uma lembrança. Um nome sem território, um povo sem lar, um idioma que quase desapareceu. O mundo seguia em frente, mas Israel era o vale, esquecido, silenciado. E ainda assim, a profecia de Ezequiel continuava lá, como uma semente no deserto, esperando a hora certa. Mas a hora chegou. Começou devagar, com retornos tímidos à terra. Homens e mulheres judeus, vindos de todas as partes do mundo, começavam a regressar à Palestina. Um impulso inexplicável, quase invisível, como o primeiro sopro de um vento distante. Eles não tinham exército, não tinham governo, não tinham nada, apenas uma fé ancestral e uma promessa. E então, algo extraordinário aconteceu. Em 1948, o mundo parou. Israel renasceu. Literalmente, um povo que havia sido espalhado entre as nações por séculos agora se declarava novamente uma nação. E isso não era só política, era profecia. A mesma terra, o mesmo povo, o mesmo idioma, o hebraico, foi restaurado. Quem revive uma língua morta? Quem volta à vida depois de milênios? Era como se os ossos tivessem se juntado, a carne voltado, e agora o fôlego começasse a entrar novamente. Israel estava de pé, ainda cambaleante, ainda cercado por inimigos, ainda respirando com dificuldade, mas estava vivo. O impossível estava acontecendo. Diante de olhos céticos, o mapa do mundo se dobrava diante de uma promessa antiga. E a pergunta se tornava inescapável. Será que este é o exército que Ezequiel viu? Será que esse renascimento é o mesmo que foi profetizado no vale? A profecia não estava mais apenas nas escrituras. Estava nos jornais, nos noticiários, nos acordos de paz, nos campos de batalha. E mais do que tudo, no coração de um povo que, contra toda a lógica, voltou a viver. O dia era 14 de maio de 1948. No auditório modesto de Tel Aviv, David Ben-Gurion subiu ao púlpito e declarou: "Está proclamado o estabelecimento do Estado de Israel." As palavras ecoaram como um trovão silencioso pelo mundo. Uma nação ressurgia, não pelas armas nem por acordos de poder, mas por destino, por promessa, por profecia. Ezequiel vira um vale cheio de ossos, mortos, dispersos, sem vida. Agora, os olhos do mundo viam aviões trazendo judeus de volta do exílio. Vinham do norte, do sul, do leste e do oeste, exatamente como Deus dissera: "Eis que eu os tirarei dentre as nações, e os trarei à sua própria terra." Ezequiel 37, 21. Coincidência? Nações surgem todos os anos, mas nenhuma ressuscita depois de 2 milênios de dispersão. Nenhuma volta a falar sua língua ancestral. Nenhuma mantém sua fé, sua identidade, sua memória por tanto tempo. E o que dizer das guerras? Logo após sua fundação, Israel foi atacado por todos os lados. Era como um recém-nascido cercado por leões. E ainda assim, sobreviveu. Venceu, se manteve. Como explicar isso? Política? Estratégia? Ou profecia? Ezequiel não viu apenas ossos. Ele viu um processo, um retorno, uma restauração completa. E agora, passo a passo, século após século, cena após cena, parecia que tudo estava se encaixando. Mas ainda há um dilema. O renascimento de Israel em 1948 foi o cumprimento total da profecia, ou apenas o começo? Porque o exército estava de pé, sim, mas ainda não totalmente cheio do Espírito. Será que o sopro de Deus ainda está por vir? Será que o vale ainda não terminou de se transformar? O vale ficou para trás. Israel está de pé. A história avançou. A profecia parece cumprir-se diante de nós. Mas ainda há algo no ar. Um eco. A voz que falou com Ezequiel não silenciou. Ela continua, sussurra, chama, interpela. Porque aquela visão,
por mais literal e histórica que tenha sido, também é um retrato espiritual. Não apenas de uma nação, mas de corações, de gerações, de pessoas, de nós. Quantos estão como Israel antes de 1948? Com identidade fragmentada, com fé ressecada, vivendo como se fossem apenas uma coleção de ossos, caminhando, mas sem fôlego, sobrevivendo, mas sem vida real, e o Espírito ainda chama: Filho do homem, profetiza ao Espírito. Porque o que Deus fez com Israel, Ele deseja fazer em muitos. Ressuscitar sonhos mortos, restaurar famílias dispersas, reacender o que foi apagado, reunir o que foi espalhado. A pergunta agora é: quem é o vale hoje? Será que essa visão antiga está se repetindo silenciosamente nos bastidores da nossa geração? Será que há vozes proféticas sendo levantadas agora, como Ezequiel, para clamar ao Espírito por um novo sopro? Será que estamos vendo não só a restauração de uma nação, mas o prenúncio de um despertar espiritual global? Talvez o vale nunca tenha sido apenas um lugar. Talvez ele seja um estado de alma, uma estação da humanidade, e o chamado continua ecoando: Vem, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. A voz ainda fala, ainda chama, ainda convida, e o tempo de apenas assistir já passou. As vozes ainda ecoam. O Espírito soprou, o exército se levantou, Israel voltou à vida. Mas, e agora? Se Ezequiel viu o impossível acontecer, o que ainda falta se cumprir? A profecia não termina com os ossos em pé, nem com Israel restaurado. Ela aponta para algo ainda maior. Um movimento além da geopolítica, além da história, algo eterno. Porque o exército está vivo, mas ainda não completou sua missão. Deus não restaurou Israel apenas para colocá-lo no mapa. Ele o chamou para um propósito, um testemunho, um papel central nos dias que virão. E esse tempo, os dias que virão, são justamente o que paira agora sobre o mundo. Como uma tempestade que se aproxima no horizonte, mas ainda não desabou. Guerras, rumores de guerra, alianças frágeis, ódio crescente, um cenário global cada vez mais parecido com os textos proféticos. Será coincidência? Ou será que estamos vivendo os capítulos finais da visão? Se a restauração de Israel aconteceu, o que vem depois? O vale nos ensinou que Deus cumpre o que promete, mesmo que leve milênios. E se ele cumpriu o que parecia impossível, o que mais ele cumprirá? O Messias prometido, o juízo sobre as nações, a plenitude do Espírito sobre toda a carne, um novo céu, uma nova terra. São apenas símbolos ou prefigurações do que realmente virá? O vale está nos lembrando. Deus está escrevendo a história e nós estamos dentro dela. O relógio profético não parou em 1948. Ele continua. E o próximo ponteiro pode estar prestes a se mover. A pergunta agora não é mais sobre Israel, nem sobre o passado, é sobre você, sobre nós. Estamos prontos para o que vem depois? O vale já falou. A visão se cumpriu. Em parte. O exército está de pé. A história foi marcada. Mas enquanto o tempo avança, uma pergunta se aproxima como um trovão à distância. E você? Onde está nessa história? Porque não se trata apenas de Israel, nem apenas de Ezequiel. Trata-se de um Deus que ainda fala, que ainda sopra, que ainda transforma ossos secos em vida pulsante. Mas para isso, é preciso despertar. Quantos hoje caminham, mas sem vida? Falam, mas sem fôlego? Lutam, mas sem sentido? São como o exército antes do sopro. Estruturados, organizados, restaurados por fora, mas vazios por dentro? Deus está chamando. O mesmo Espírito que soprou no vale está soprando agora, não sobre nações distantes, não apenas sobre eventos históricos, mas sobre corações. O vale está em cada um de nós, e a voz ainda diz: Vem, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Talvez você tenha vivido tempo demais como os ossos, desconectado, disperso, endurecido. Mas agora, o sopro está se aproximando, e quando ele vem, tudo muda.
Não por força, não por lógica, mas porque o fôlego de Deus entra onde ninguém mais pode entrar. Você não é só parte da audiência, você é parte do exército. Você é o próximo capítulo. E a pergunta final não é teológica, nem histórica, é pessoal. Você é apenas um osso seco? Ou está pronto para viver de novo? O chamado está feito, o Espírito está soprando. Agora é a sua vez de se levantar.